No meio de muito racismo, preconceito e sexismo, Maria Sklodowska, vinda de uma família humilde com pouco dinheiro, se transformaria em uma das maiores cientistas da história do mundo moderno. E no meio disso tudo, foi a primeira mulher da história a ganhar não só um prêmio Nobel, como a primeira pessoa da história, homem ou mulher, a ganhar 2. O seu trabalho não só influenciou o desenvolvimento de uma ciência fundamental, como também iniciou uma nova era na investigação e tratamento médico, e assim revolucionou a física e o mundo. Mas como existem gênios? Como é possível que dentre pessoas normais, algumas pessoas transcendam para algo extraordinário e inventem algo do nada, que nunca existiu e ninguém nunca pensou antes? A resposta é: não existem. Elas são pessoas normais, não existem gênios da ciência que em um dia de tédio inventaram coisas ou cunharam ideias revolucionárias. Marie sempre foi uma garota inteligente e determinada na escola. Após terminar o ensino médio, por ser mulher, foi impedida de cursar uma universidade, pois devido a muitos tratados e conflitos na Polônia da época, a cidade de Varsóvia, onde Marie morava, estava sob o domínio do Império Russo. Essas escolas, inteiramente russas, eram radicalmente contra a identidade nacional polaca. Tudo era ensinado em russo, por professores russos que eram hostis à Polônia e tratavam seus alunos como inimigos, que legalmente só davam diploma em escolas do governo. Então, com sua irmã, se matriculou em uma escola clandestina que aceitava mulheres. Ela terminou então o ensino médio e se mudou para o interior com seus tios. Imagina-se pelos relatos que o motivo tenha sido uma crise de depressão. Lá, ela tirou um ano para se recuperar psicologicamente e, para ganhar dinheiro, ela trabalhava como governanta e ensinava crianças a ler. Já que ela não tinha muito dinheiro, Marie fez um pacto com sua irmã. Ela concordou em pagar os estudos da sua irmã em Paris e, quando ela se graduasse, ajudaria Marie a se mudar também para Paris para estudar. E depois de se mudar para Paris, cursou a Universidade de Sorbonne, onde se graduou em ciências. Sentindo na pele como uma cidade grande pode ser rigorosa, durante o tempo que Marie fez faculdade, ela enfrentou a fome diversas vezes e quase só sobrevivia à base apenas de pão e chá. Logo depois de se formar em física e em matemática, começou a trabalhar em um laboratório, encontrando muitas dificuldades de trabalhar, já que era menosprezada por ser mulher. Então ela continuou buscando por muito tempo uma vaga para trabalhar como professora na França e na Polônia, mas sem sucesso. Quanto mais se esforçava, mais o seu sonho parecia distante. Você deve ter notado que no começo eu falei que ela se chamava Maria e não Marie. Ela até mudou seu nome de polonês de nascimento para a versão francesa, para tentar melhores oportunidades estando na França. Toda a minha mente estava centrada nos meus estudos, que especialmente no início eram muito difíceis. Na verdade, no início, eu não estava pronta para seguir o curso de ciência na Universidade de Sorbonne, em Paris. Pois apesar de todos os meus esforços, não tinha conseguido adquirir na Polônia uma preparação tão completa como a dos estudantes da minha sala, e que vieram de escolas melhores e tinham mais dinheiro. Por isso, fui obrigada a compensar essa deficiência, especialmente em matemática. Ela então ganhou uma bolsa para investigar as propriedades magnéticas de diferentes aços, mas ainda precisava de um laboratório adequado para isso. Até que conheceu um homem chamado Pierre, que por acaso tinha um espaço para que Marie continuasse suas pesquisas. Partilhando do entusiasmo e companheirismo, compartilhou assim o seu laboratório para que o trabalho de Marie fosse possível. Então, ela e Pierre começaram a trabalhar juntos, pois Pierre, assim como Marie, já construía sua reputação como cientista, e em seu laboratório trabalharam juntos e juntos se apaixonaram e se casaram. Marie começou a procurar um tema de investigação que lhe permitisse obter um doutorado. Nenhuma mulher da França tinha ainda completado esse grau de educação. Em 1895, um alemão barbudo chamado Wilhelm Röntgen descobriu que através de tubos elétricos saíam raios misteriosos, até então desconhecidos. Esses raios passavam através de materiais leves, como a pele, mas não através de materiais densos, como ossos e metais. Então, em meses, o mundo conheceu a descoberta de algo que não iríamos nunca mais conseguir viver sem. Com o desabrochar dos estudos sobre átomos e radiação, em 1896, outro físico de bigode, chamado Henri Becquerel, descobriu que raios misteriosos também saíam de uma pedra. Mas diferente de Röntgen, que usou um tubo elétrico, ele percebeu que esses raios saíam espontaneamente do minério de urânio.
Becquerel tinha deixado um pouco de pó de urânio embalado em um papel fotográfico na gaveta do seu escritório por vários dias e viu que isso fez com que o papel ficasse embaçado. Ele percebeu que esses raios dos sais de urânio passavam através do papel preto e deixavam uma impressão nele. Mas não continuou estudando isso, pois tinha outros assuntos que chamavam mais a sua atenção. E incentivou então para que Marie continuasse estudando esse assunto, pois ele sabia que muito tinha para se descobrir ali. A maioria dos cientistas ignoraram esses raios do urânio de Becquerel e achavam que esses raios emitidos do urânio eram iguais aos de Roentgen, só que mais fracos, e nada mais. Mas não Marie Curie, que se debruçou em estudos sobre isso e buscou saber se outros elementos também faziam a mesma coisa. Procurando tudo o que se sabia na época, ela descobriu que o elemento tório também emitia esses raios, e descobriu que existia um mineral muito rico em urânio e tório, chamado de pitchblende. Ela descobriu que a força da radiação dependia unicamente da quantidade da substância e não era afetada por alterações físicas ou químicas. Mas diferente do que ela estava esperando, a pitchblende emitia mais radiação que o normal, o que a fez pensar o motivo dessa radiação extra. E foi nessa pedra chamada pitchblende que Marie Curie e Pierre Curie começaram a trabalhar. A conclusão inicial da mente brilhante dos Curies foi que a radiação deveria vir de algo ainda mais fundamental e ainda menor que os próprios átomos. E essa ideia radical ajudou a comunidade científica a desvendar que a radiação também vinha de dentro dos átomos, o contrário do que se acreditava até então. Os próprios átomos, acreditava a maioria dos cientistas, tinham sido todos criados no início dos tempos e no início do universo, e não poderiam nunca mudar. Marie ficou intrigada com isso. Experimentando todas as ideias possíveis, ela suspeitava que algo estivesse acontecendo dentro dos átomos de urânio, que deu origem a esses raios. A pitchblende emitia mais radiação como um minério, e todos achavam que era por causa do urânio que estava presente nela. Acontece que quando os átomos de urânio eram extraídos de dentro da rocha, o mineral continuava mais radioativo que o urânio, o que levou a Marie e Pierre a concluir que dentro do minério devia existir mais elementos radioativos fora o urânio. E foi assim que desenvolveram um método e conseguiram isolar dois elementos muito mais radioativos que o urânio. O polônio, 400 vezes mais radioativo que o urânio, e o rádio, cerca de 1 milhão de vezes mais radioativo que o urânio. A descoberta do rádio e do polônio abriu as portas para mudanças profundas na forma como os cientistas pensam a matéria e a energia. Também abriu caminho para uma nova era do conhecimento médico e do tratamento de doenças. Ambos, Pierre e Marie, se recusaram a patentear o processo que desenvolveram para separar os elementos, pois defendiam que as descobertas científicas pertenciam a todo mundo, e não a pessoas ou a empresas. Então, em 1898, descobriram o rádio e o polônio, e também criaram o termo radioatividade, que usamos até hoje. O rádio e o polônio existem em tão pequenas quantidades que, para você ter noção, durante 4 anos, até 1902, os Curies extraíram cerca de 0,1 grama de cloreto de rádio, de várias toneladas de pitchblende. Em 1903, Marie e Pierre receberam a medalha Humphrey Davy, a mais alta honra em química da Inglaterra. Meses mais tarde, por suas descobertas, Henri Becquerel e Pierre Curie foram indicados a compartilharem a mais alta honraria que um cientista pode receber, o Prêmio Nobel. Mas Marie não foi mencionada nessa indicação. Então Pierre comunicou que a descoberta e os estudos foram um trabalho dos dois, e assim que Marie deveria também ser laureada com o prêmio, fazendo com que o Prêmio Nobel de Física de 1903 fosse dividido por Marie e Pierre Curie, juntos com Henri Becquerel, fazendo de Marie a primeira mulher da história a ganhar o Nobel. Em 1903, ela também concluiu sua tese de doutorado, se tornando a primeira mulher a receber um doutorado na França. Os examinadores declararam que o seu trabalho foi tão importante que ele tinha feito mais pela ciência do que qualquer projeto de doutorado da história. Famosos agora, os Curies pareciam destinados a uma vida fácil, no topo da sua profissão. Mas não foi o que aconteceu. Embora eles tenham sim vivido para colher alguns frutos do seu trabalho, como o reconhecimento, por exemplo, algo que poucos cientistas vivem para ver, eles passaram por muitas dificuldades, como a falta de dinheiro e muito preconceito da imprensa francesa. Para ela e para todos os cientistas,
As ideias não surgiram do nada em suas cabeças e no ano seguinte já estavam recebendo prêmios e sendo aclamados pela imprensa. Foi através de trabalho duro, perseverança e muita resiliência. Depois de alguns anos trabalhando na sua pesquisa, Marie e seu marido se sentiam muito cansados e durante suas pesquisas, o cansaço misturado com dores e com fadigas levaram a uma carta escrita por Pierre a um amigo. Não estou muito bem, nem muito mal, mas fico facilmente fatigado e tenho muito pouca capacidade para trabalhar. A minha esposa, pelo contrário, leva uma vida muito ativa, entre os filhos, a escola de Sèvres e o laboratório. Ela trabalha muito e não perde nem um minuto, e ocupa-se mais regularmente do que eu posso com a direção do laboratório, onde ela passa a maior parte do dia. Mais tarde, viríamos a saber que foi porque os dois estavam expostos a grandes quantidades de radiação nos seus experimentos, já que naquela época não se conheciam os efeitos da radiação. Principalmente após a acidental morte do seu marido, que morreu atropelado por uma carruagem, Marie sofreu muito preconceito por ser mulher e também muita xenofobia por ser polonesa e morar na França, devido ao ódio étnico e o antissemitismo monstruoso crescente em toda a Europa, não exclusivo da França. Marie então foi nomeada professora da Universidade de Paris, na posição de Pierre, e se tornou, em 1906, a primeira professora mulher da Universidade de Sorbonne. Ainda assim, as coisas não continuavam fáceis. Haviam cientistas que não reconheciam seu trabalho e tentavam provar que Marie estava errada e que o elemento rádio não existia, e que o que ela havia descoberto era meramente uma combinação dos elementos chumbo e hélio, elementos que já existiam e já eram conhecidos. E que ela não tinha descoberto nada novo. Ela levou vários anos para continuar provando que o rádio era de fato um elemento novo. Mas mesmo após a trágica morte de Pierre, ela continuou seus estudos e sua pesquisa, fazendo com que Marie Curie fosse laureada sozinha pelo Prêmio Nobel de 1911, dessa vez pela disciplina de Química, por suas descobertas do rádio e do polônio e por suas extrações e análises de rádio puro e seus componentes, se tornando assim a primeira e única pessoa da história a receber 2 prêmios Nobel por estudos científicos. Quando Marie foi indicada para o segundo Nobel, dessa vez para o Nobel da Química, por causa de um envolvimento amoroso com outro físico enquanto já era viúva, Marie foi aconselhada pela Academia Sueca a não ir até a premiação para receber o prêmio, pois o rei da Suécia não gostaria de apertar as mãos do que eles consideravam uma adúltera. Mas ela já estava decidida que iria receber o prêmio assim como todos os outros cientistas. E foi mesmo assim, sendo aplaudida por muitas mulheres de movimentos feministas e cientistas da Suécia pelo seu notável e extraordinário trabalho. Finalmente, ela decidiu fundar uma instituição que acreditava ser digna da memória de Pierre. Dentre muitas tentativas de convencer o governo francês da necessidade de tal, e ajudada por vários dos seus colegas cientistas, criou assim o Instituto do Rádio, sendo chefe do departamento de radioatividade e tendo médicos importantíssimos chefiando o departamento médico. Quando finalmente o Instituto do Rádio em Paris foi inaugurado e Marie finalmente teria um laboratório apropriado para desenvolver mais pesquisas, algo terrível aconteceu. E foi quando a Grande Guerra se deflagrou na Europa, em 1914, e colocou em pausa todas as atividades humanas em direção ao progresso, incluindo seu trabalho científico. Curie opôs-se veemente à guerra. Ela lamentou numa carta à sua amiga engenheira britânica, Hertha Ayrton. É só através de meios pacíficos que podemos alcançar uma sociedade ideal. É difícil pensar que, após tantos séculos de desenvolvimento, a raça humana ainda não saiba como resolver as suas dificuldades de qualquer forma, exceto através da violência. Na Primeira Guerra Mundial, Marie Curie propôs um uso móvel da radiação para tratamento de soldados feridos, a radiografia móvel, mas enfrentou resistência do governo francês, tendo ido aos Estados Unidos, onde foi recebida triunfalmente pela imprensa e pela comunidade científica. E até passou pelo Brasil, visitando lugares importantes como o Museu Nacional. Aquele mesmo que há pouco tempo pegou fogo por falta de dinheiro. Mas enfim, ela veio para o Brasil incentivada pelas histórias de águas radioativas, na cidade hoje conhecida como Águas de Lindóia. E assim,
Marie não tinha muito mais dinheiro para continuar suas pesquisas, pois, além de já estar em uma idade mais avançada, os processos de obtenção do rádio eram muito difíceis. Então, ela foi para vários cantos do mundo para tentar arrecadar fundos para suas pesquisas. Nos Estados Unidos, ela foi presenteada pelas mulheres da América com um grama de rádio, o que era equivalente a $100 mil na época, mais de 1,5 milhão de dólares hoje. Lembrando que Marie e seu marido escolheram em prol da ciência nunca patentear suas descobertas em radioatividade, o que poderia ter rendido fundos para sua pesquisa e lucros para a família, pois os processos eram extremamente difíceis e as quantidades de material eram extremamente pequenas. Marie estava ocupada não só com o trabalho, pesquisas e esforços para criar um Instituto do Rádio, mas também como mãe. Ela era professora de ciências uma vez por semana numa escola cooperativa, onde sua filha Irene e alguns outros filhos de cientistas receberiam lições de seus pais. Seu sogro ajudou a criar Irene e Eva, suas 2 filhas, mas logo ele também faleceu. Os anos seguintes foram muito difíceis. Em 1911, a Academia Francesa de Ciências rejeitou a proposta de Curie para se tornar um membro da academia. Difíceis porque, como mencionado, a onda ultranacionalista na Europa e na França era muito grande, fazendo com que jornais de extrema-direita tentassem recorrentemente desacreditá-la e difamá-la, ao ponto de a atacarem em uma representação racista, alegando que ela não poderia ser parte da Academia Francesa de Ciências por sua origem polonesa. Em caricaturas e até mostrando cartas escritas à mão por ela, afirmando que a sua caligrafia, isso mesmo, a caligrafia, não era boa o suficiente para tal trabalho. Até eventos de multidões a difamarem nas ruas, em frente da sua casa, onde morava com suas 2 filhas. No meio desse julgamento pela imprensa e parte da população, Curie tornou-se a primeira pessoa a ganhar o 2º prêmio Nobel. Ela viajou para a Suécia para aceitar o prêmio Nobel de Química em 1911 pela sua descoberta do rádio e do polônio. Como eu disse, Marie inventou as unidades móveis de radiografia, salvando a vida de muitos soldados. Antes disso, os diagnósticos eram feitos a olho nu por médicos, e na maioria das vezes, isso fazia com que o paciente fosse mutilado. Em agosto de 1914, a Alemanha invadiu a França. Quase todo mundo que estava trabalhando no Instituto do Rádio se alistou no esforço de guerra. A investigação científica teve de parar por causa da Primeira Guerra Mundial, e Curie procurou formas para que a sua ciência pudesse ajudar. Ela sabia que os médicos poderiam usar os raios-x para salvar vidas dos soldados feridos, revelando balas, estilhaços e ossos quebrados. O problema era levar as enormes máquinas de raio-x aos médicos perto do fronte de guerra. Curie convenceu os ricos a doarem os seus carros e reuniu uma frota de 20 estações móveis de raio-x, bem como 200 estações estacionárias. Curie escolheu a sua filha adolescente, Irene, como sua primeira assistente. Durante um ano, Irene trabalhou ao lado de sua mãe, e tal como ela, recusou-se a mostrar emoção ao ver as terríveis feridas no campo de batalha. Logo, Curie permitiu que Irene dirigisse sozinha uma estação de raio-x, enquanto Marie pensou em outra forma da radioatividade ajudar a salvar as vidas dos soldados. No Instituto do Rádio, preparou minúsculos tubos de vidro contendo um gás radioativo, o gás radônio, que provém de minerais que contêm rádio. Os médicos hospitalares introduziram os minúsculos tubos nos pacientes em locais onde a radiação destruiria o tecido doente. Logo no começo de 1914, ficou claro para todos os parisienses que o papel da França na guerra seria rápido, pois nas muitas falhas, os serviços de saúde não funcionavam direito. É bem sabido que os raios-x oferecem aos cirurgiões e médicos meios extremamente úteis para o exame de doentes e feridos. No entanto, no início da guerra, a Junta Militar de Saúde não tinha qualquer organização de radiologia. A França construiu vários hospitais de campanha no esforço de guerra, mas nenhum deles tinha suporte para o atendimento radiológico. Para satisfazer essa necessidade, juntei primeiro todos os aparelhos que pude encontrar nos laboratórios e armazéns. Com este equipamento, estabeleci em agosto e setembro de 1914 várias estações de radiologia, cujo funcionamento foi assegurado por ajudantes voluntários a quem dei instruções. Mas não podiam satisfazer as necessidades de todos os hospitais da região parisiense. Instalei, com a ajuda da Cruz Vermelha, um carro radiológico.
A história da radiologia na guerra é um enorme exemplo de como as aplicações de descobertas puramente científicas podem assumir sob certas condições, mesmo que no momento em que elas são descobertas aparentemente não sirvam para nada. Alguns poderiam dizer que os raios-x não tinham utilidade nenhuma, ou quase pouca, quando foi descoberto antes da guerra. Mas toda a campanha dessa infeliz guerra suscitou uma reação e o desejo de salvar tudo o que pudesse ser salvo e explorar todos os meios de poupar e proteger a vida humana. Da mesma forma que alguns diziam que fazer ciência não tinha motivo algum, passaram a acreditar depois que viram as aplicações em radioterapia, ou na aplicação médica das radiações emitidas pelos elementos radioativos. O que devemos concluir desse desenvolvimento inesperado e partilhado entre as novas radiações que a ciência nos revelou no final do século XIX? Parece que elas devem tornar mais viva a nossa confiança na investigação desinteressada e aumentar a nossa reverência e admiração por ela. Seu trabalho ajudou a salvar diretamente a vida de mais de 1 milhão de soldados. Seu trabalho, ao lado de grandes cientistas, lançou as bases da física e das ciências modernas. Marie nomeou junto com seu marido Pierre 2 dos elementos da tabela periódica, o polônio e o rádio. Mais tarde, o elemento cúrio também seria nomeado em sua homenagem. A despeito de todas as dificuldades, como o sexismo e a xenofobia, sofridas ao longo de sua vida, Marie as venceu e foi uma das cientistas mais brilhantes da história. Oi gente, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Esse é o primeiro vídeo da nova série Grandes Cientistas que teremos aqui no canal. Muito obrigado a todos que estão inscritos no canal. Se você não está inscrito ainda e gostou dos nossos vídeos, considere se inscrever. E se gostou muito, pode também ativar o sininho aqui do lado para receber alertas sempre que tiver um vídeo novo. E aos meus amigos cientistas e pesquisadores, não desanimem, pois até para Marie Curie, uma das maiores cientistas da história, foi difícil fazer faculdade, pós-graduação e lutar pela ciência. Obrigado de novo a todos que estão curtindo o conteúdo e por todo o apoio, e nos vemos no próximo vídeo.